Você está pronto para descobrir os 16 pratos mais surpreendentes banidos ao redor do planeta? Quantos deles você já teve coragem de experimentar? Então vem comigo conhecer esses alimentos curiosos, proibidos e cheios de histórias fascinantes ao redor do mundo. Número 1. Foie gras. O foie gras é uma iguaria tradicionalmente associada à alta gastronomia, produzida a partir do fígado de patos ou gansos, que passam por um processo de alimentação intensiva. Esse método, conhecido como gavagem, consiste em fornecer grandes quantidades de alimento às aves, geralmente por meio de um tubo, com o objetivo de aumentar significativamente o tamanho do fígado. O resultado é um produto de textura extremamente macia e sabor rico, considerado um verdadeiro símbolo de sofisticação culinária. A origem dessa prática remonta a civilizações antigas, como o Egito, por volta do ano 2500 a.C., onde já se observava o comportamento natural de aves migratórias acumulando gordura no fígado. Ao longo dos séculos, a técnica foi aprimorada por diferentes culturas, especialmente na Europa, até se consolidar como uma tradição gastronômica fortemente ligada à França. Atualmente, o foie gras é amplamente utilizado em pratos refinados, sendo servido de diversas formas, como patês, mousses ou em sua versão inteira. Apesar de seu prestígio, a produção do foie gras é alvo de intensos debates. Críticos apontam que o processo de gavagem pode causar sofrimento às aves, levantando preocupações sobre bem-estar animal. Organizações de proteção animal frequentemente se posicionam contra essa prática, pressionando por mudanças na legislação e maior conscientização dos consumidores. Como resultado dessas discussões, vários países e regiões adotaram restrições ou até proibiram completamente a produção e a comercialização do foie gras. Ainda assim, ele continua sendo valorizado em muitos lugares, especialmente na culinária francesa, onde é considerado parte importante do patrimônio cultural. Esse cenário evidencia o constante conflito entre tradição, gastronomia e ética, mostrando como um alimento pode ser, ao mesmo tempo, apreciado e questionado em diferentes partes do mundo. Número 2. Fugu. O fugu é um peixe altamente venenoso, encontrado principalmente nas águas do Japão e de outras regiões do leste asiático. À primeira vista, ele pode parecer apenas mais um peixe comum, mas esconde um perigo extremo: a presença de uma toxina chamada tetrodotoxina. Essa substância é extremamente potente e pode causar paralisia e morte em humanos, mesmo em pequenas quantidades, tornando o fugu um dos alimentos mais arriscados do mundo. Devido a esse risco, o preparo do fugu é cercado por regras rigorosas. Apenas chefes que passam por anos de treinamento intensivo, muitas vezes 3 anos ou mais, podem obter uma licença oficial para manipular e servir o peixe. Durante esse processo, eles aprendem a identificar e remover com precisão as partes mais tóxicas, como o fígado e os ovários, garantindo que apenas as porções seguras sejam consumidas. Na gastronomia japonesa, o fugu é considerado uma iguaria de alto prestígio. Ele pode ser servido de diversas formas, sendo o sashimi uma das apresentações mais famosas, com fatias extremamente finas dispostas de maneira artística no prato. Também é comum encontrá-lo em preparações quentes, como sopas e ensopados, onde seu sabor delicado é valorizado. O fascínio em torno do fugu vai além do paladar. Para muitos, consumi-lo representa uma experiência única, que mistura adrenalina e sofisticação. A ideia de provar algo potencialmente perigoso contribui para sua reputação e atrai curiosos e apreciadores da alta gastronomia. Apesar de todo o cuidado e regulamentação, acidentes ainda acontecem ocasionalmente, especialmente quando o peixe é preparado por pessoas não autorizadas. Esses casos reforçam a imagem do fugu como um alimento que exige respeito e conhecimento, consolidando sua posição como uma das experiências culinárias mais perigosas e intrigantes do planeta. Número 3. Ortolan. O ortolan é um pequeno pássaro europeu que ganhou notoriedade na culinária francesa, tornando-se uma das iguarias mais controversas da gastronomia mundial. Apesar de seu tamanho discreto e aparência simples, ele foi por muito tempo considerado um prato sofisticado, associado à tradição e ao luxo em determinados círculos gastronômicos. O preparo do ortolan seguia métodos específicos que buscavam intensificar seu sabor, contribuindo ainda mais para sua reputação singular. Um dos aspectos mais curiosos e marcantes desse costume está no ritual de consumo. Tradicionalmente, quem comia o ortolan
cobria a cabeça com um pano ou guardanapo durante a refeição. Existem diferentes explicações para esse hábito. Alguns dizem que servia para concentrar os aromas e sabores, enquanto outros afirmam que era uma forma simbólica de esconder o ato, considerado por muitos como moralmente questionável. Esse detalhe contribuiu para o ar de mistério e exclusividade em torno do prato. No entanto, a popularidade do hortolã teve consequências sérias para a espécie. A caça intensiva ao longo dos anos levou a uma redução significativa de sua população, especialmente na França. Diante desse cenário preocupante, o governo francês proibiu oficialmente a captura do pássaro no ano de 1999. Mesmo assim, por um período, a prática continuou de forma clandestina, mostrando a força das tradições culturais. Atualmente, o hortolã é frequentemente citado como um exemplo claro do conflito entre tradição gastronômica e conservação ambiental. Ele levanta debates importantes sobre sustentabilidade, ética e os limites da exploração da natureza em nome da cultura. Esse caso mostra como costumes antigos podem precisar ser revistos à luz das preocupações modernas com a preservação da biodiversidade. Número 4. Ketchup. O ketchup já esteve no centro de diversas polêmicas alimentares ao longo dos anos, mesmo sendo um dos condimentos mais populares do mundo. Presente em lanches rápidos, refeições escolares e até em restaurantes sofisticados, ele parece inofensivo à primeira vista, mas sua história mostra o contrário. Na França, por exemplo, o ketchup chegou a ser proibido nas refeições de escolas primárias. A decisão foi motivada por preocupações com o valor nutricional e o impacto que seu consumo frequente poderia ter nos hábitos alimentares das crianças, especialmente por mascarar o sabor natural dos alimentos. No Reino Unido, a controvérsia também ganhou destaque quando 2 treinadores da Premier League decidiram banir o ketchup das cantinas de seus clubes. A justificativa estava relacionada à disciplina alimentar dos atletas, já que o condimento é frequentemente associado a dietas pouco saudáveis. Essa atitude chamou atenção e reforçou como até mesmo no esporte de alto rendimento, o ketchup pode ser visto como um vilão nutricional. Talvez um dos episódios mais curiosos tenha ocorrido em Israel. Lá, autoridades exigiram que a marca Heinz alterasse a rotulagem de seu produto, classificando-o como tempero de tomate, em vez de ketchup. O motivo foi simples, mas surpreendente. A quantidade de tomate presente na fórmula não atendia aos critérios exigidos pela legislação local para ser considerada ketchup. Esse caso evidenciou como regras de rotulagem podem transformar um produto cotidiano em um tema de debate técnico e regulatório. Além dessas questões legais e culturais, o ketchup também é frequentemente alvo de críticas por parte de nutricionistas. O alto teor de açúcar e sódio presente em muitas versões industrializadas levanta preocupações, especialmente quando consumido em excesso por crianças e adolescentes. Por isso, o condimento segue dividindo opiniões entre praticidade, sabor e saúde. Número 5. Chewing Gum. No ano de 1992, Singapura tomou uma decisão que chamou a atenção do mundo inteiro. Proibiu completamente a venda, importação e fabricação de chicletes em seu território. A medida, que pode parecer exagerada à primeira vista, surgiu como resposta a uma série de problemas urbanos causados pelo descarte inadequado desse produto, aparentemente inofensivo. Na época, chicletes grudados em espaços públicos eram uma ocorrência constante. Calçadas, bancos, elevadores e até prédios públicos estavam frequentemente sujos, o que aumentava significativamente os custos de limpeza e manutenção da cidade. No entanto, o problema mais crítico aconteceu no sistema de transporte público. Chicletes foram encontrados presos nos sensores das portas do metrô, comprometendo o funcionamento dos trens e causando atrasos e falhas operacionais. Diante dessa situação, o então primeiro-ministro Goh Chok Tong decidiu agir de forma rigorosa. A proibição foi implementada como parte de uma estratégia maior para manter a cidade limpa, organizada e eficiente. A política rapidamente se tornou um dos símbolos do modelo de gestão urbana de Singapura, conhecido por sua disciplina e alto padrão de ordem pública. Anos depois, em 2004, o governo optou por flexibilizar parcialmente a regra. Passou a ser permitido o uso de chicletes terapêuticos, como aqueles utilizados para tratamento dental ou reposição de nicotina, mas apenas sob prescrição e vendidos em farmácias autorizadas. Mesmo assim, a venda comum continua proibida,
e infrações podem resultar em multas elevadas. Hoje, essa lei é frequentemente citada como um exemplo de como políticas públicas podem moldar o comportamento coletivo. Singapura se tornou uma das cidades mais limpas do planeta, e a proibição do chiclete segue sendo um caso emblemático de como pequenas ações podem ter grandes impactos no cotidiano urbano. Número 6. Irn-Bru. Irn-Bru é um refrigerante originário da Escócia, que se destaca imediatamente por sua cor intensa e vibrante, quase fluorescente, além de um sabor único que divide opiniões. Muito mais do que apenas uma bebida, ele se tornou parte da identidade cultural escocesa, sendo frequentemente associado ao cotidiano da população, e até mesmo famoso por sua reputação de ajudar na recuperação após uma ressaca. Apesar de sua popularidade no Reino Unido, a bebida enfrentou restrições em outros países, como o Canadá. O principal motivo está relacionado à sua fórmula original, que inclui um corante alimentar chamado Poncel 4R. Esse aditivo tem sido alvo de debates por possíveis efeitos negativos à saúde, especialmente por sua associação ao aumento da hiperatividade em crianças. Devido a essas preocupações, autoridades regulatórias em alguns países decidiram limitar ou proibir a venda da versão original do produto. Número 7. Casu Marzu. Na Ilha da Sardenha, na Itália, existe um dos alimentos mais incomuns e controversos do mundo, o Casu Marzu, cujo nome significa literalmente queijo podre. Apesar da tradução direta soar desagradável, esse produto faz parte de uma tradição local antiga e profundamente enraizada na cultura da região. Tudo começa com um queijo comum, o pecorino, feito a partir de leite de ovelha. Após sua produção inicial, ele é deixado propositalmente exposto ao ambiente, para atrair moscas específicas, que depositam seus ovos em seu interior. Com o passar do tempo, as larvas eclodem e começam a se alimentar do queijo, acelerando seu processo de fermentação e decomposição. Esse processo transforma completamente sua textura, tornando-o extremamente macio, quase cremoso, e com um sabor forte e marcante. Um dos aspectos mais polêmicos é que o Casu Marzu tradicionalmente é consumido com as larvas ainda vivas, o que gera reações intensas em quem não está acostumado com essa prática. Devido aos riscos potenciais à saúde, como a possibilidade de infecções ou complicações intestinais causadas pelas larvas, o Casu Marzu foi proibido em diversos lugares, incluindo toda a União Europeia e os Estados Unidos. A comercialização oficial é considerada ilegal, embora sua produção ainda ocorra de forma artesanal e clandestina em algumas comunidades locais. Apesar das restrições, para os habitantes da Sardenha, esse queijo representa muito mais do que um alimento exótico. Ele simboliza tradição, identidade cultural e resistência às imposições externas. Frequentemente, o Casu Marzu é consumido em ocasiões especiais, como festas e encontros familiares, sendo valorizado como uma herança gastronômica única. Esse contraste entre tradição e regulamentação faz do Casu Marzu um dos exemplos mais marcantes de como a cultura alimentar pode desafiar normas modernas. Número 8. Confeitos coloridos. No ano de 2021, uma padaria localizada na cidade de Leeds, no Reino Unido, acabou se tornando o centro de uma polêmica bastante inusitada, envolvendo algo aparentemente simples: confeitos coloridos. O estabelecimento utilizava granulados importados dos Estados Unidos para decorar seus doces, sem saber que esses pequenos itens continham um corante chamado eritrosina, também conhecido como corante vermelho número 3, ou E127. Esse aditivo alimentar é permitido em alguns países, como os Estados Unidos, mas possui restrições severas na Europa. No Reino Unido e na União Europeia, seu uso é proibido na maioria dos alimentos, sendo permitido apenas em casos muito específicos, como em cerejas utilizadas para decoração. A preocupação está relacionada a possíveis efeitos negativos à saúde, incluindo associação com hiperatividade em crianças e potenciais impactos na glândula tireoide. O problema veio à tona quando um cliente denunciou o uso desses confeitos às autoridades locais. Como resultado, órgãos de fiscalização intervieram e exigiram que a padaria interrompesse imediatamente o uso do produto importado. O caso rapidamente ganhou repercussão e passou a ser conhecido como Sprinklegate, chamando a atenção tanto da mídia quanto do público. Diante da situação, o proprietário da padaria precisou adaptar suas receitas e substituir os confeitos por versões que estivessem de acordo com as normas britânicas. Apesar da frustração inicial,
a mudança foi necessária para manter o negócio em funcionamento dentro da legalidade. Esse episódio evidenciou como a globalização pode trazer desafios inesperados, especialmente quando produtos circulam entre países com regulamentações diferentes. O que é permitido em uma região pode ser proibido em outra, mostrando que até mesmo pequenos detalhes na composição de alimentos podem gerar grandes consequências legais e comerciais. Número 9. Sementes de papoula. As sementes de papoula têm origem na planta Papaver somniferum, uma espécie conhecida há milhares de anos, tanto por seu uso culinário quanto por suas propriedades medicinais. O próprio nome científico da planta já sugere sua característica mais marcante, pois está relacionado à ideia de induzir o sono. Isso acontece porque a papoula também é a fonte de substâncias associadas ao ópio, o que coloca essas sementes em uma posição delicada entre alimento e controle legal. Devido a essa ligação com compostos opiáceos, as sementes de papoula são proibidas ou altamente restritas em diversos países, como Singapura, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Taiwan. Em algumas dessas regiões, não apenas o cultivo da planta é ilegal, mas até mesmo a posse ou importação das sementes pode resultar em penalidades severas. Isso ocorre porque, mesmo em pequenas quantidades, elas podem conter traços de substâncias como morfina, o que levanta preocupações relacionadas ao uso indevido e ao tráfico de drogas. Casos curiosos já chamaram a atenção internacional, como o de comerciantes que enfrentaram problemas legais, simplesmente por importar grandes quantidades de sementes destinadas à culinária. Essas situações mostram como a linha entre alimento comum e substância controlada pode ser bastante tênue, dependendo da legislação local. Por outro lado, em muitos países, especialmente na Europa e na Índia, as sementes de papoula são amplamente utilizadas na gastronomia. Elas aparecem em receitas tradicionais de pães, bolos e sobremesas, sendo valorizadas por sua textura crocante e sabor suave. Em algumas culturas, inclusive, são consideradas um ingrediente essencial. Esse contraste evidencia como um mesmo alimento pode ser visto de formas completamente diferentes ao redor do mundo, dependendo de fatores culturais, históricos e legais, transformando as sementes de papoula em um exemplo marcante dessa dualidade. Número 10. Barbatanas de tubarão. A prática conhecida como finning, ou remoção de barbatanas de tubarão, é uma das atividades mais controversas relacionadas à exploração marinha. Esse processo consiste em capturar o tubarão, retirar apenas suas barbatanas, consideradas a parte mais valiosa, e descartar o restante do corpo de volta ao oceano. Muitas vezes, o animal ainda está vivo nesse momento, mas incapaz de nadar, o que leva a uma morte lenta e extremamente cruel. Esse método é impulsionado principalmente pela alta demanda por sopa de barbatana de tubarão, um prato tradicional em algumas culturas asiáticas e frequentemente associado a status social e ocasiões especiais. Como as barbatanas ocupam pouco espaço e têm alto valor comercial, pescadores conseguem transportar grandes quantidades, aumentando seus lucros de forma significativa. No entanto, as consequências ambientais dessa prática são devastadoras. Estima-se que dezenas de milhões de tubarões sejam mortos todos os anos dessa forma, causando um desequilíbrio grave nos ecossistemas marinhos. Como predadores de topo, os tubarões desempenham um papel essencial na manutenção da saúde dos oceanos, controlando populações de outras espécies e garantindo o equilíbrio da cadeia alimentar. Diante dessa situação, muitos países adotaram leis para proibir o finning, exigindo que os tubarões sejam levados inteiros até o porto antes de qualquer processamento. Mesmo assim, a prática ainda ocorre em diversas regiões do mundo, especialmente em águas internacionais, onde a fiscalização é mais difícil. Nos últimos anos, campanhas de conscientização têm ganhado força, alertando sobre os impactos ambientais e incentivando a redução do consumo de produtos derivados de tubarões. Essas iniciativas já mostraram resultados positivos em alguns países, demonstrando que mudanças culturais podem desempenhar um papel fundamental na preservação dos oceanos e na proteção dessas espécies essenciais. Número 11. Ackee. O ackee é uma fruta bastante conhecida e valorizada na Jamaica, onde é considerada um verdadeiro símbolo nacional e ingrediente essencial de pratos tradicionais. Sua aparência é marcante. Quando madura, sua casca vermelha se abre naturalmente, revelando uma polpa amarela cremosa, acompanhada por sementes pretas brilhantes.
Apesar de sua aparência exótica e sabor apreciado, o EC esconde um risco significativo quando consumido de forma inadequada. O principal perigo está relacionado a uma toxina chamada hipoglicina A, presente em altas concentrações quando a fruta ainda não está completamente madura. Essa substância pode interferir no metabolismo do organismo, causando uma queda perigosa nos níveis de açúcar no sangue. Como consequência, o consumo de EC imaturo pode provocar sintomas graves como vômitos intensos, tontura, confusão mental, convulsões e, em casos mais extremos, pode levar à morte. Por conta desses riscos, o consumo dessa fruta é cuidadosamente controlado em diversos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a importação de EC fresco é proibida, sendo permitida apenas em versões enlatadas ou processadas, que atendam a rigorosos padrões de segurança alimentar. Essas medidas visam garantir que o produto esteja livre de toxinas perigosas antes de chegar ao consumidor. Na Jamaica, no entanto, o EC é amplamente consumido com segurança, graças ao conhecimento tradicional da população local. As pessoas sabem que a fruta só deve ser colhida quando se abre naturalmente na árvore, indicando que está pronta para o consumo. Quando preparado corretamente, o EC é considerado não apenas seguro, mas também altamente nutritivo, rico em ácidos graxos e com uma textura que lembra ovos mexidos. Ele é um dos principais componentes do prato típico aqui com bacalhau, mostrando como tradição e conhecimento podem transformar um alimento potencialmente perigoso em uma verdadeira iguaria. Número 12. Kinder Surprise. Os ovos Kinder Surprise são um dos doces mais conhecidos e queridos em diversas partes do mundo, especialmente entre crianças. A combinação de uma casca de chocolate ao leite, com um pequeno brinquedo escondido em seu interior, cria uma experiência divertida, unindo sabor e surpresa em um único produto. No entanto, apesar de sua popularidade global, esses ovos são proibidos nos Estados Unidos há décadas. A razão para essa proibição remonta a uma lei criada no ano de 1938, que impede a comercialização de alimentos contendo objetos não comestíveis em seu interior. A preocupação principal é o risco de asfixia, principalmente entre crianças pequenas, que podem acidentalmente engolir as peças do brinquedo. Essa regulamentação é levada muito a sério pelas autoridades americanas, que fiscalizam rigorosamente a entrada desse tipo de produto no país. Ao longo dos anos, houve registros de incidentes em outras partes do mundo envolvendo brinquedos pequenos, o que reforçou ainda mais a cautela das autoridades dos Estados Unidos em relação ao Kinder Surprise. Como consequência, turistas que tentam entrar no país com esses ovos podem ter os produtos confiscados e até enfrentar multas. Para contornar essa restrição e ainda assim alcançar o mercado americano, a empresa responsável pelo produto desenvolveu uma alternativa chamada Kinder Joy. Nessa versão, o chocolate e o brinquedo vêm separados dentro de uma embalagem plástica em formato de ovo, eliminando o risco associado a objetos escondidos dentro do alimento. Esse caso ilustra perfeitamente como empresas globais precisam adaptar seus produtos para atender às diferentes legislações de cada país. Mesmo um doce aparentemente simples pode enfrentar barreiras legais significativas, mostrando como segurança alimentar e regulamentação podem influenciar diretamente o que chega até o consumidor. Esse cenário mostra como ingredientes tradicionais podem atravessar períodos de rejeição e redescoberta, equilibrando inovação culinária, segurança alimentar e herança cultural em diferentes partes do mundo.